Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uso da palavra do Senhor. A leitura ela é um pouco extensa, mas é necessário que a gente leia ela toda para que a gente possa compreender. Capítulo 27, versículo Atos. Vamos ver o que é que Lucas tem a nos ensinar através dessa palavra. Atos 27, versículo do 9 até o 44. Nós vamos ler. NVI não. Almeida, por favor, para ficar aqui parecida com a minha leitura. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e de navios, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, a qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles em ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram, costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de um vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando estes, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-os, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E quando chegaram à 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar
Adriático, por volta da meia-noite, presentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e lançaram um prumo. E acharam 20 braças, passando um pouco para adiante, tornando a alcançar o prumo, e acharam 15 braças. E receosos do que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estava para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permaneceres a bordo, vós não podereis ser salvos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer e nada tem provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, porque nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças na presença de todos, e depois partiu e começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio e lançaram o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixando-no ir ao mar, largaram também as amarras do leme. E alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matasse os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer e ordenou que soubesse nadar fossem os primeiros a se lançar-se no mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Ufa, que leitura extensa, né? Pois então, essa leitura que nós acabamos de ler, esse texto, ele fala de uma viagem que foi muito difícil. No meio dessa viagem que nós acabamos de ler, houve uma grande tempestade, e é daí onde nós queremos nessa noite tentar tirar algumas lições para as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. É uma leitura extensa. Eu muito me identifico com histórias. Acho que os irmãos já percebem todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra. Eu gosto de trazer para os irmãos histórias, acontecimentos, fatos que aconteceram. Eu me identifico muito. E o que é maravilhoso, de antemão, desta palavra que nós lemos, nós vimos aqui que Paulo foi um grande homem de Deus. E o que eu quero deixar bem claro hoje, nessa noite, que mesmo que nós, que eu e você, que nós estejamos fazendo a obra de Deus, estejamos fazendo a vontade de Deus, isso não nos impede de passarmos por grandes tempestades na nossa vida. Sempre nós teremos tribulações, mesmo eu e você, fazendo a vontade de Deus, mesmo eu e você sendo homem e mulher de Deus, nós passaremos, louvado seja Deus, por momentos difíceis, louvado seja Deus, na nossa vida. A nossa vida, nessa noite eu quero
fazer uma comparação para nós aqui, como ela fosse uma viagem. Uma viagem que ela é cheia de imprevistos, ela é cheia de situações que muitas das vezes nos pega de surpresa. Na verdade, nós podemos escolher o destino da nossa viagem. Louvado seja Deus. Mas nós não determinamos a maneira como nós chegamos lá. Diz a palavra do Senhor que o quê? Que o homem, ele faz planos. Mas a verdadeira resposta vem do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Coloca para mim, irmã Suene, a foto deste senhor. Pode ser a que tiver a melhor resolução. Alguém dos irmãos pode dizer quem é ele? Conhece? Coloca a outra cena para a gente ver como é que ficou. Ninguém conhece essa pessoa? O nome dele é Abílio Diniz. Ele não é um servo. Eu estava, até então, não conhecia a pessoa dele. Estava vendo um pastor falando sobre uma entrevista que essa pessoa, chamada Abílio Diniz, estava dando. Ele é o 17º brasileiro mais rico. Ele era um dos donos do Carrefour, sócio das Casas Bahia, também sócio do Ponto Frio, Extra, tudo do varejo, Açaí. Esse homem, ele dava uma entrevista e ele dizia que ele era uma pessoa arrogante, salvo não me engano, hoje ele tem 87 anos. Uma pessoa arrogante e uma pessoa altiva, até passar por grandes tribulações na sua vida. Aí abre aspas, ele diz dessa forma, que a lição da vida nós não aprendemos em dias de festas ou em dias que nós estamos celebrando grandes vitórias. As grandes lições da vida nós aprendemos nos dias de tempestade e nos dias de aflição. Fecha aspas. Ele tinha um lema, que ele deve ver, ele tem um lema muito interessante, que o lema dele, para conduzir todos esses empreendimentos que ele tem, o lema dele é: corte, concentre e simplifique. Corte o que não precisa, concentre no que você tem que fazer e sempre simplifique. E aquilo me chamou a atenção de uma pessoa tão bem de vida. Me lembrei do salmista Asaf, né? Olhava muito a vida dos ímpios e achava que a vida dos ímpios estava melhor do que a dele. Mas na verdade a da Asaf é quem estava boa, porque a da Asaf tinha socorro de Deus, tinha cuidado, louvado seja Deus do Senhor. E ouvindo a entrevista do que esse homem dizia, e a gente entende e compreende, irmãos, que as tempestades, as tribulações da vida, é na vida do pobre e na vida do rico, é na vida de todos que acontecem. Tem até uma frase interessante, que a vida dos outros aqui é boa, né? Mas você não sabe onde o sapato aperta que cada um calça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes nos vê aqui arrumadinho de Jamesier durante a noite e é legal, né? Mas vai ver lá de dia como é que a gente está, todo cheio de massa, todo cansado, todo sujo, né? São as tempestades, louvado seja Deus, são as lutas que muitas das vezes eles querem, louvado seja Deus, nos tirar da posição. Quando nós lemos o livro de Romanos, tanto no início da carta, como no final da carta, o apóstolo Paulo, ele expressa que ele tem vontade de
a Roma e depois se estender até a Itália. Aí abre-se essa oportunidade dele ir até Roma. O que é que acontece? O naufrágio. Atos 23, 11. Irmã Soiane. Abre aí para mim, por favor, na palavra para nós lermos. Na noite seguinte, apresentou-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que eu os deixe também em Roma. Ou seja, essa palavra, Deus já tinha falado, louvado seja o nome santo do Senhor, com Paulo. Mesmo ele sabia que se ele enfrentasse, como ele enfrentou esse naufrágio, grandes perdas, mas não era hora dele partir, louvado seja Deus, porque Deus ainda tinha, louvado seja Deus, aleluia, algo a fazer, a realizar. Mas nas nossas vidas, irmãos, nós precisamos estar atentos aos sinais. Nós devemos estar atentos às placas de advertências, louvado seja Deus, ao longo da nossa vida. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Se nós estamos em um trânsito, nós precisamos obedecer o que? A sinalização. Senão podemos ter prejuízo. O verde, perigo, o amarelo, como os irmãos sabem, atenção. O vermelho, perdão, perigo, o amarelo, atenção, e o verde, prossiga. Se nós não obedecermos essa sinalização quando nós estivermos dirigindo, o que é que acontece? Causamos o quê? Acidentes, problemas. Me dá outra placa aí, irmã Suiane. Qualquer uma aí. Perigo. Onde você vê essa placa que tem o nome perigo, então você deve o quê? Se distanciar dali, porque senão algo pode lhe acontecer. Próxima, meu amor. Risco de choque. Ou seja, pode passando, irmã, as placas. Significa o quê? Que aí são placas de advertência que vai lhe ajudar para que você não se fira, para que você não aconteça nenhum dano com você. Nas nossas vidas, nós devemos prestar atenção. Muitas das vezes Deus tem falado conosco, Deus tem nos colocado placa de advertência, louvado seja Deus, falando com a gente não percebe. Abre capítulo 27, 10 de Atos. Eu coloquei essas plaquinhas só para a gente tentar explicar sobre os cuidados que nós devemos ter na nossa vida cotidiana, porque na nossa vida espiritual não é diferente. Nós também devemos ter os cuidados e prestar atenção às advertências que a palavra nos dá. 27 diz, ó, senhores, vejo que a viagem vai ser como haveria, e muita perda, não só para carga e navio, mas também para as nossas vidas. Eu gosto deixa eu ler aqui na minha, diz assim, ó, 27:10. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Isso era Paulo falando para todos dentro daquele navio. Vai ser com dano, muito prejuízo, não só de carga, mas também do navio. Mas também de quê? Das nossas vidas. O que era que Paulo estava dando ali? Uma advertência, dizendo, ei, no inverno a gente não se navega com segurança. Mas ninguém deu ouvido o que Paulo estava falando, louvado seja Deus. Ali o que foi que aconteceu? Eles enfrentaram o quê? Ventos contrários, enfrentaram os tufão, enfrentaram os perigos, louvado seja Deus. Tiveram o quê? Prejuízos enormes, por quê? Porque não deram crédito à advertência que Paulo estava, louvado seja o nome santo do Senhor, falando. Porque devemos observar sempre a sinalização
nas nossas vidas para nós não corrermos perigo. E onde é que está as nossas placas? Louvado seja Deus. Aqui, a palavra do Senhor. Qual uma das grandes advertências que o Senhor nos dá? Qual é? Quando ele diz, bem-aventurado que o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é o quê? É uma advertência. Ele está dizendo, ei, aí há perigo para a sua vida. Aí pode ter morte. Vigie. Mas diz o quê? Continuando a palavra, mas antes tem o quê? Tem prazer na lei do Senhor e nela medita como? De dia e de noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual é outra advertência que nós podemos ter? Louvado seja o nome santo do Senhor, que a palavra nos diz. Que a palavra, na verdade, toda é de advertência para o crente, para que nós tenhamos cuidado ao lugar onde nós vamos, onde nós pisamos, como nós nos comportamos. A sermos o quê? Uma mulher sábia, a mulher que edifica, louvado seja Deus, aleluia, o seu lar. Termos advertências, louvado seja Deus, inúmeras, que a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, está sempre nos orientando, louvado seja Deus. Deus, Ele coloca sinais, louvado seja Deus, aleluia. Para quê? Para que a gente não venha sofrer, Ele nos adverte, louvado seja Deus. Qual a advertência, louvado seja Deus, de uma pessoa que está namorando? Para ter cuidado, louvado seja Deus. De repente, seu namoro só tem briga, só tem confusão. Houve adultério no meio daquele namoro. Opa, uma advertência para você, ó, cai fora. No casamento, o negócio não está andando bem. O que é que está acontecendo? Ali já tem um sinal de perigo. Então você já tem que procurar, já tentar resolver para que o casamento que não se rompa. No meio entre o quê? Entre mãe, pai e filho. Onde não está tendo mais os respeitos um para o outro. Ali já é uma advertência que a gente tem que ter. Para que também não venha ter o quê? A família não venha se dissipar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós devemos ter bastante atenção nas nossas vidas, louvado seja Deus, aleluia. Nas advertências, louvado seja Deus, de quando alguém nos dá um conselho, para nós não irmos por ali, mas que nós devemos prosseguir. Conselhos no Senhor, da palavra do Senhor, o que edifique as nossas vidas. Então nós devemos o quê? Prestar bastante, louvado seja Deus, atenção. Veja no versículo 11, no mesmo capítulo de Atos, Suiane. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Desacreditou. Não acreditava no que o Paulo estava dizendo. Diz aqui a palavra do Senhor, né? Ele não deu ouvido às palavras do homem de Deus, louvado seja Deus, aqueles conselhos que Paulo estava ali. Então houve o quê? Uma viagem muito dolorosa, louvado seja Deus. Que tanto que tudo fugiu do controle. Veja no versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar, ou seja, as coisas fugiram do controle. E assim sempre nas nossas vidas, louvado seja Deus, quando nós não lemos as placas, nós perdemos o controle e a vida, ela perde o rumo, louvado seja Deus. E quando isso acontece, tem o quê? Prejuízo. Versículo 18 e 19. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A rota da desobediência traz perigo, tanto moral, como espiritual, como financeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na tempestade das nossas vidas, nós devemos, louvado seja o nome santo do Senhor, sempre olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias, louvado seja Deus. A tempestade, ela chega. E aí, o que você faria, irmão Rogério?
Diácono Francisco chegasse para o irmão e dissesse que a tempestade tinha chegado na vida dele, qual seria a sua posição? Se alguém fosse conversar com o Senhor e dissesse, Diácono Francisco, a minha vida, ela está de cabeça para baixo, houve uma grande tempestade na minha vida, a situação está difícil, qual seria a sua posição? E qual foi a sua posição? Sim. Obrigada, irmão. Muito bem. Veja o que Paulo fez. Nós vimos aí o que o Rogério falou, o Diácono Francisco, cada um que eu fosse falar aqui, com certeza também teria uma palavra. Vamos ver o que foi que o apóstolo Paulo fez, no versículo 21 e 22. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse, senhores, na verdade era preciso vocês terem me atendido. Aí Paulo lembra, né? E não partir de Creta para evitar todo esse dano e toda essa perda. Mas já agora vos aconselho, vocês tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Ou seja, ele deu uma palavra, ei, calma, vai dar tudo certo, não era para ter acontecido se vocês tivessem me ouvido, mas como aconteceu, houve todos os danos, mas como diz aqui a palavra do Senhor, veja no versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te dou todos quantos navegaram contigo. Ou seja, ninguém vai morrer, Paulo, porque é preciso que você também testemunhe. Em Roma, era 276 pessoas que iam dentro daquele navio, fora trigo, fora muita coisa que ia dentro, louvado seja Deus, daquele navio. E o que é maravilhoso é que Paulo, ele aconselha, louvado seja Deus, ele esclarece. E no 23 é fenomenal porque ele tem a noção de qual Deus que ele estava servindo, louvado seja Deus. Né? Em outras palavras, ele diz, ele agradece a Deus por todas as vidas, porque nenhuma daquelas vidas ali iam se perder. E se nós continuarmos lendo a palavra do Senhor, aí lá eles chegam na ilha de Malta e tem todo ainda outro processo. Mas então, até então eu só quero ficar aqui sobre o acontecimento da tempestade, a advertência que foi falada. E não houve crédito para aquelas palavras, para que a gente venha, louvado seja Deus, se atentar a um conselho do Senhor, a palavra do Senhor, que sempre nos adverte por onde nós devemos ir, para que a gente possa chegar no nosso alvo, que é estar com Cristo, louvado seja Deus. Não com barganhas, como o presbítero já falou, Rafael, não é com barganhas não, né? Mas fazer a obra por amor, por necessidade, louvado seja Deus. Não pensando nada em troca, louvado seja Deus, porque o maior Ele já nos deu,
que é a nossa salvação. Louvado seja Deus. Temos o direito de irmos para o céu. É muito interessante a palavra que o presbítero Rafael deu. Irmãos, nós temos que conscientizar Não, na verdade, nós temos que ter consciência. Não é só eu ia dizer conscientizar o pecador, mas nós temos que ter consciência que nós devemos se arrepender dos nossos pecados e que nós necessitamos de Deus. Que só existe o crente e o não descrente. Não existe o que às vezes a gente chama de amigo do evangelho, não. Até eu usava essa expressão. Não existe, irmão. Ele tem que reconhecer que ele é pecador para poder entrar no céu, em outras palavras. Porque quando ele reconhece que ele é pecador, ou a gente esclarece para ele, então ele tem, louvado seja Deus, aleluia, acesso a chegar, louvado seja Deus, aleluia, onde eu e você queremos chegar. Mas quando nós dizemos que ele é um amigo do evangelho, então ele se sente confortável. Ele acha que ele não há condenação para ele. Tem que ter consciência que há condenação, sim, para todo aquele que não confessa Jesus. É necessário confessar e reconhecer em atos, não só em palavras, mas em atos na sua vida, no seu proceder, no seu andar, durante toda a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo morreu. Louvado seja Deus, aleluia, por mim. Louvado seja Deus, aleluia. E isso, o que é bom é que é maravilhoso. Lembrar que nós estivemos, louvado seja Deus, lá quando Adão pecou, mas também lembrar que nós estivemos lá na cruz quando Jesus morreu, louvado seja Deus por nós. Isso é muito importante. Se você não esteve com Adão, louvado seja Deus, como pecador miserável, você não pode estar lá na cruz, reconhecendo que Jesus Cristo foi seu único e o Senhor Salvador, louvado seja Deus da sua vida, viu? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade.